Era uma palestra do agronegócio e terminou a palestra, falei tudo que eu tinha para falar e aí então veio o meu anfitrião. Ele falou: "Eu sou fulano de tal, meu rapaz, eu estudei agronomia, rapaz, eu criei uma empresa de sementes e não sei o que, pá, e eu prosperei, hoje eu sou terceiro maior não sei o que disso, eu tenho bilhões de lucro anual, eu exporto para o mundo inteiro, eu" ah, feita essa apresentação, ele disse: "O meu filho está em idade de vestibular e quer estudar história". Aí eu disse para ele: "Viu, não, né, eu não eu não paguei escola cara para você depois ir estudar história". Falei: "É mesmo?" Mas eu olhei assim: "O que que você tem contra a história?". "Não, não é isso, é que quem vai estudar história vai ser professor". De um jeito, assim, pouco delicado na sua porque, né, eu falei: "Bom, mas então o que que você tem contra ser professor?". Aí ele disse: "Professor, não é uma questão de ter contra ser professor, mas a gente sabe o quanto o professor vale na nossa sociedade". Eu falei: "É mesmo, é? Vale quanto?". "Oh, ah, só vai ser professor quem não conseguiu nada melhor". Fico feliz que as pessoas digam o que elas pensam, até porque é o que eu faço também, né. E fico feliz porque pelo menos não tem aquela hipocrisia de que o professor é a coisa mais importante do mundo, não sei, é verdade que a sociedade não dá dinheiro nenhum para ele, mas não importa, ele é muito importante. Já é verdade que a sociedade bate nele, mas bate nele e não é assim uma vez por ano, é tipo 10 casos de violência física contra professor por semana, segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né, tipo, é recorrente. Sociedade bate, agride, diminui, desprestigia, não paga, né. Antigamente o professor era pobre, mas respeitado. Hoje ele é pobre, mas ele é aviltado e agredido. Então, claro, o sujeito disse meio que é o que todo mundo pensa mesmo, né. Então eu comecei perguntando a ele se ele tinha escolhido estudar agronomia. Ele falou: "Sim, eu escolhi". "Mas por que o seu filho não tem o mesmo direito de escolha?". "Ah, porque eu comecei do zero". Mas que culpa tem o seu filho, de ter nascido ali onde nasceu? Por que que ele tem que ser continuador de uma vida que, no final das contas, não é a dele, ele não bancou? Por que ele não pode começar do zero como você começou?". A conversa foi indo, foi indo, foi indo, de maneira muito cordial, hein. E aí eu dei a estocada final, peguei e falei: "Você já supôs a hipótese do seu filho não precisar de tantas piscinas ou quadras de tênis em casa para viver a vida boa dele? E que talvez se bobear, mais uns 4 ou 5 livros ele curtiria mais? Você já parou para pensar que aquilo que você considera relevante não tem valor universal, porque as pessoas simplesmente são diferentes umas das outras?". Você, né, e fui dizendo isso. Você já parou a pensar que se bobear, se ele for professor de história de uma universidade pública, ele possa ter um salário compatível com o tipo de vida que vai deixá-lo feliz, além de ser feliz no seu ofício, ao invés de simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro depois? E terminei dizendo: quanto à questão de prestígio social, também não é universal. Eu conheço um professor de história que é muito meu amigo, chama Leandro Carnal. "Ah, eu conheço", tal. "Já o senhor como chama mesmo?". Ali ele sentiu que eu realmente dei-lhe um no joanete, sabe assim?
Sim. Porque eu ataquei na base de valores dele. Não é que eu contrapus a minha na dele. O cara gosta de aprender, o cara gosta de estudar, o cara é feliz estudando, deixa ele quieto. Não. Eu disse, o professor de história é muito mais conhecido, reconhecido e aplaudido do que você. Eu acho que esse cara acabou deixando o filho estudar história. Porque ele saiu um pouco desagradado, mas ele saiu porque não é burro. É claro que não é burro. É claro que de burro não tem uma célula. E entendeu os meus argumentos. Eu acho que esse filho desse agrônomo, empresário, me deve essa. Bom, se ele Porque estiver assistindo, comenta aí fica aí, porque ele me deve essa, porque se você gosta de história, trabalhar exportando semente deve ser realmente tenebroso. Condenar alguém a isso é de uma crueldade. Aí você vai dizer, o senhor é contra o agro? Nunca! Eu sou super a favor do agro para quem é feliz com isso. Mas, entendeu? Como é óbvio, isso não é alegrador de todo mundo, como a filosofia não é, a história não é, e nem o uísque é. Né? Tem gente que odeia. Como é o meu caso, eu me sinto mal com o álcool. O que eu vou fazer? Me sinto mal. Né? Pô, senhor, uma cervejinha gelada. Viu? Eu não gosto do gosto. Né? Nossa, uma mera cervejinha gelada, você recusa, você gera um mal-estar, né? Aquela coisa, fala, porra, o cara, além de tudo, também não gosta de violência. Né? Você é mesmo cara chato, quer dizer, não há aquele fair play, aquela tolerância de dizer, pô, do mesmo jeito que eu gosto. O cara não gosta. O cara gosta de iogurte. Vou dizer, isso me faz lembrar de uma história maravilhosa. Eu tenho um grande amigo na academia, Juremir Machado da Silva, um homem que comandou a pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul décadas, né? Cara genial no que faz. E durante muito tempo ele comandou Fronteiras do Pensamento, uma grande iniciativa de cultura no Brasil. E nós fomos os dois participar de um evento da CAPES francesa, que chama CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, onde nós apresentamos um trabalho e fomos lá apresentar o trabalho. Negócio legal de fazer. Fomos eu, o Juremir e o Renato Giannini, que depois foi ministro da Educação, etc. Bom. Aí terminou o negócio, o Juremir falou, cara, posso te propor um convite daqueles que pode ser entendido por um lado como uma puta oportunidade, por outro lado como um programa de índio espetacular. Eu falei, propõe, né? Aí eu vejo se é uma puta oportunidade ou não. Né? Falou, é o seguinte, o Fronteiras quer trazer o Humberto Eco e eu vou até Milão só para convidar o Humberto Eco, que ele está meio relutante. E aí eu vou sozinho, chato e tal. Você não quer ir comigo para me fazer companhia? Ele falou, me fazer companhia é a parte do programa ruim. E ir conhecer o Humberto Eco é a parte fascinante da proposta. Não quer? Eu falo, nossa, vamos embora. Aí, não sei por que não dava para ir de avião, Paris, Milão, não sei o que aconteceu. Tivemos que ir de trem, o que tornou a parte procedimental da coisa difícil, né? Vamos de trem, longe pra caralho. Chegamos lá em Milão. Chegamos cedo na casa do cara. O sujeito abre a porta. E realmente é uma coisa muito impactante, né? Humberto Eco
é um dos maiores nomes do século XX. Cara, né, esse cara é o cara que escreveu O Nome da Rosa, caralho. Humberto Eco, Nobel de Literatura, Humberto Eco. E o cara abre a porta da casa dele, e eu lá, com o dedo na campainha. Nossa! Entramos, aquele jeito, brasiliane e tal. Sentamos. E ele começou dizendo assim: se vocês vieram me convidar para ir para o Brasil, né, então eu já vou dizer desde já que não vou por dinheiro nenhum. Ponto. Agora, se foi só isso, nossa conversa acabou. Ora, se quiserem continuar conversando, teria muito gosto em continuar conversando com vocês. Né? Aquela puta ducha de água fria. Eu falei, desculpa a curiosidade, por que não? Aí ele contou um episódio muito, muito, muito desagradável vivido no Rio de Janeiro. A mulher ficou doente. E ele disse na recepção do hotel que o médico ia chegar e que só o médico devia subir. O jornalista ouviu, se fez passar pelo médico para poder... Um negócio escabroso. Ele ficou possesso, a mulher passou muito mal no Brasil e tal, e ele... Bom, a gente entendeu e sobre o assunto não falou mais nada. E olha, que o Juremir tinha ali bala, no meu caso, para resolver 3 gerações. Né? Mas como ele disse que era por dinheiro nenhum, a gente respeitou, até porque quem escreveu O Nome da Rosa não está propriamente passando fome. Né? Aí ele pegou e falou, posso servir alguma coisa? Vocês almoçam comigo? A gente falou, pô, legal. Por que não, né? Posso servir alguma coisa antes? Eu não tinha nem jantado, nem tomado café da manhã. E na cabeça dele, claro, era um aperitivo. Eu falei, o senhor está me oferecendo alguma coisa? Eu posso? Claro, peça o que quiser. Falei, eu queria um iogurte batido com leite. Aí ele olhou, ele levou um certo tempo e depois ele começou a rir. E eu me atrevo a dizer, porque ele morreu menos de 1 ano depois. Foi a melhor gargalhada do fim da vida. Mas ele ria com gosto. Ele chamou as pessoas. Ele me pediu iogurte. Iogurte. Ele quer... ele disse batido com leite. Quer fruta? Eu falei, se tiver uma banana ou 2. Ele quer iogurte batido com leite e banana. E ele ria. E aí ele ria e dizia, olha, não leve a mal, é que a sua proposta me surpreendeu tanto que eu só posso me encantar com ela e por isso que eu tô rindo aqui e tal, muito bacana e tal. Arrumou o iogurte para mim, eu tava com uma fome do caralho, imagina se sem jantar e sem tomar café da manhã, se eu meto um vinho do Porto, eu desmaio, não bebo nunca. Aí tomei aquele iogurte, nossa, aquilo espetacular, né? E ele dizia, quer mais iogurte? Eu falei, não ofereça, que eu depois nem almoço. Não, mas acompanhe o almoço com iogurte também. Eu falei, não ofereça 2 vezes. E tal. Eu sei que a gente ficou ali das 10 da manhã a umas 4 da tarde. E aí ele falou, eu não quero mandá-los embora, mas eu tenho a inauguração de uma pequena livraria de um amigo meu. E para deixar claro que eu realmente não quero mandá-los embora, gostaria que viessem comigo. É tão perto que nós vamos a pé. E aí, então, foi incrível, por Milão, ele na frente, um indivíduo corpulento, andando rápido, e eu e o Juremir atrás, indo atrás da... Aí era uma pequena livraria mesmo, e estava abarrotada de gente, porque Humberto Eco ia falar. Humberto Eco toma a palavra e diz, eu vim acompanhado de 2 amigos brasileiros. 2 amici brasiliani. Aí ele falou,
E um deles é muito especial. Aí todo mundo olhou e falou, pô, Humberto Eco dizendo... Imagine você. Foi chegando a hora do almoço e eu ofereci se queriam beber alguma coisa. E o que foi que ele me pediu? O que foi? Ele parou. Iogurte batido com leite. Aí, aquilo quase veio abaixo. Bom, eu percebi o encantamento dele com aquilo. E a fala dele foi sobre a possibilidade da resistência às convenções sociais. Um pouco do que eu falei até aqui. De repente, vem alguém do nada, tipo, né, do Brasil, fazer um convite fracassado por antecipação, um cara que né, nunca vi mais magro, nem mais gordo, sei lá quem é esse porra, junto de um outro, e o cara me dá uma chave de braço dessa, que é me surpreender naquilo que é... Porque eu percebi que o que ele curtiu foi a riqueza da diversidade, a riqueza da surpresa, a riqueza do inusitado, a riqueza de alguém que não se incomodou em momento algum em sugerir uma coisa que é uma heresia, assim, a mais radical. No lugar de um aperitivo, um iogurte batido com leite, na cabeça dele era assim, o que há de mais esdrúxulo possível. E ele, então, celebrou aquilo e fez daquilo o objeto da sua fala, que durou lá uns 15, 20 minutos. Aí, de lá, nós nos despedimos. Infelizmente, logo depois, ele veio a falecer e eu guardo na minha memória vívida esse encontro inesquecível com esse gigante da história da literatura, esse monstro do pensamento, que foi Humberto Eco. Que maravilhoso. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.